Jesus! Que alegria poder estar aqui junto de você para partilhar um pouquinho desta pré-aula do segundo trimestre de 2023, a lição de número 2 desse tema tão precioso que está abordando sobre relacionamentos em família e trazendo hoje um pouquinho do tema a predileção dos pais por um dos filhos. Mas antes de eu entrar na lição, eu quero dizer a você que a minha maior alegria da minha vida depois da tão grande salvação, desta graça maravilhosa que me alcançou, é a minha família. Eu sou agradecida a Deus pelo privilégio que Deus me deu de poder ter me casado e Deus me dar 2 filhos abençoados. Deus me deu 2 meninos que têm sido bênção dentro da nossa casa, para nossa família, e eu sou muito feliz com esse projeto maravilhoso de Deus, por poder fazer parte desse projeto, dessa bênção que é construir uma família para a glória do nome do Senhor. E hoje nós vamos tratar então desse tema que vai dizer, né, um exemplo, vai trazer para nós a vida de Isaac e Rebeca, que eles tinham esse problema. Eles carregaram com eles esse problema e trouxeram para dentro da sua família. E hoje nós vamos falar um pouquinho da necessidade de ter cuidado para que isso não se repita. A palavra de Deus, ela traz grandes exemplos para nós e alertas para que a gente não venha cair nos mesmos erros. Olha que bênção é ter a palavra de Deus, irmãos, na nossa vida, para nós, como exemplo, como alerta. Tem pessoas que são verdadeiros exemplos para nós, exemplos de fé, de exemplos para que a gente possa seguir. E tem outras circunstâncias e algumas coisas que servem como alerta para nós. E nós vamos ver Isaac e Rebeca como exemplos em muitas áreas, em muitas coisas. E esse alerta para nós, coisas que nós temos que cuidar para que a gente não caia nos mesmos erros, né? E aí, o nosso texto áureo diz assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 28. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Nós temos uma leitura bíblica em classe que está no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e o versículo de número 19 ao 28. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há em seu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E a nossa introdução
ela começa dizendo que a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Nós sabemos que a predileção está longe de ser algo bom, está longe de ser algo que vai trazer benefícios, pelo contrário. A predileção é algo totalmente humana, carnal e diabólica. E é interessante nós compreendermos, nesta lição que nós estamos estudando, que aqui nesse texto começa falando assim, que essas são as gerações de Isaac. Por quê, meus irmãos? Deus, ele é um Deus geracional. Deus, ele trabalha através de gerações. Os nossos pais vieram de uma geração, nós somos outra geração, nossos filhos já são outra geração, os nossos netos serão outra geração, e é de geração em geração. E quando nós não entendemos esses princípios que muitas vezes a gente traz da nossa geração, costumes, hábitos, atitudes relacionais que não condizem com a palavra de Deus, é certo que eles trarão muito prejuízo para a próxima geração. E é o que nós vamos abordar aqui. Se você prestar atenção, Abraão, ele caiu nesse erro da predileção. Ele tinha filho predileto. E quando Isaac, ele vai passar para a próxima geração, ele vai ter os seus filhos, Isaac e Rebeca, eles caem no mesmo erro da predileção, de ter filhos prediletos. Jacó, quando se torna pai, a Bíblia vai nos dizer que ele também, irmãos, ele carrega esse pecado junto com ele, esse problema que já vem se arrastando. Isaac e Rebeca, eles caem no mesmo erro da predileção, de ter filhos prediletos. Jacó, quando se torna pai, a Bíblia vai nos dizer que ele também, irmãos, ele carrega esse pecado junto com ele, esse problema que já vem se arrastando de geração em geração. E isso só vai ser quebrado com José, porque José, ele se levanta na geração dele para colocar esse mal, esse problema, essa obra maligna, diabólica, humana por terra. E isso é interessante, nós cuidarmos quando nós nos tornamos pais, né? Quando a gente vai formar uma família, para ver se também a gente não vai acabar trazendo junto com a gente esse tipo de coisa que vai prejudicar a vida dos nossos filhos, vai atrapalhar a nossa geração e não vai ser bênção de forma alguma. Mas quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, quando a gente se permite que a palavra de Deus seja verdadeira, faça sentido para mim, faça sentido na minha história, na minha vida, eu consigo permitir que o Senhor me cure. E quando nós somos curados, irmãos, nós somos trabalhados pelo Senhor, nós somos ensinados pelo Senhor, a nossa próxima geração, ela vai ter a oportunidade de ser uma geração curada, uma geração livre daquele mal que às vezes acompanha gerações. Quantas pessoas que entram no casamento, que passaram por isso, lá com os seus pais, passaram por problema de rejeição, passaram por problema de... Porque isso, irmãos, vai causar problema sim no futuro. Vai ter pessoas, nós vamos ter que conviver com pessoas com problemas de comportamentos, depois com problemas nos relacionamentos, pessoas que não conseguem ter um relacionamento saudável, porque às vezes lá os seus pais agiram assim. E aí eles vêm trazendo esses costumes, esses hábitos errados para a próxima geração. Eu tenho um livro aqui em casa, que o título dele diz assim: Educando Pais e Filhos. Porque quando nós aprendemos
nós tomamos uma direção diferente, nos posicionamos, os nossos filhos automaticamente vão aprender com o nosso exemplo, conosco, e eles vão poder ser livres, vão poder viver aquilo que Deus quer para a vida deles, serem felizes nos seus relacionamentos, se nós formos pessoas melhores, né? Então nós estamos aprendendo aqui que Abraão agia assim, aí Isaac vai agir assim também, e Jacó vai agir assim. São 3 gerações que vão carregando a predileção, esse mal, tendo filhos prediletos, rejeitando um filho, amando mais o outro. E isso vai trazer problemas lá na frente, vai trazer muito conflito, muito problema, muita desgraça no meio da família, se isso não for quebrado. Aí na 4ª geração se levanta José para dizer, não, aqui não, né? Aqui não vou permitir esse tipo de coisa. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve, não importa como é que foi sua família, ainda que você tenha enfrentado dificuldades, talvez tu vem de uma família que sofreu abusos emocionais, sofreu abuso psicológico, físico, não importa que tipo de abuso foi, teve predileção, teve muitos problemas relacionais. Você pode sim se levantar na sua geração para dizer, aqui não, acaba aqui, porque a partir de agora eu tomo essa atitude, eu tomo essa decisão de que a minha geração, os meus filhos serão uma geração curada para a glória de Deus. A partir daqui, esse mal não vai continuar. Porque se a gente não quebra isso, irmãos, no poder da palavra de Deus, no nome de Jesus, tomar uma posição, uma postura de dizer que a sua geração vai ser uma geração curada pelo poder da palavra, uma geração restaurada por Deus, e você se permitir a cura na sua vida, na sua geração, os seus filhos têm essa probabilidade de seguir em frente com esses pecados, com esses erros que eles aprendem conosco. Mas quando alguém se levanta na sua geração para dizer, eu vou fazer diferente, eu quero honrar o nome do Senhor na minha geração, eu quero que a minha geração seja uma geração restaurada, eu quero que a minha geração seja uma geração que glorifique o nome do Senhor, uma geração que propague que Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? É importante nós entendermos isso. Nós vamos ver então, no tópico 1, o plano de Deus para a família e sua presciência. Diz assim no primeiro tópico, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então, Isaac e Rebeca, nós sabemos que eles faziam parte de um plano maior de Deus, né? Deus, ele tinha uma promessa lá com Abraão, que ia fazer uma grande nação. E essa promessa vem se perpetuando agora na vida de Rebeca, na vida de Isaac e Rebeca, esse casal, né? Então Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que trabalha através das gerações, Deus é um Deus que trabalha pela família. E meus irmãos, eu acho interessante eu partilhar isso com vocês, para que a gente possa levar para a nossa escola bíblica dominical, que nós precisamos ter esse comprometimento com a família, porque nós sabemos que Deus ama a família, isso a gente sabe. Mas será que nós estamos engajados nesse projeto, junto com Deus, de mãos dadas, para que a gente faça da nossa família um referencial nessa terra? Porque às vezes a gente ouve tanto se falar de família na igreja, família é projeto de Deus, a gente vê muitos irmãos falando isso, que família está no coração de Deus, foi criado pelo Senhor. Mas será que nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nós estamos honrando a Deus, nós estamos verdadeiramente lutando pela família? Porque não adianta eu falar, é muito bonito, né? Falar sobre família, mas se dentro da minha casa eu não estou levando isso adiante, eu não valorizar o casamento, eu não valorizar o projeto família, eu não cumprir o projeto de Deus dentro da minha casa, não adianta orar simplesmente, né? Se esborrachar jejuando, orando pela família, se eu com as minhas atitudes não honrar a família, né? Com as minhas atitudes não glorificar a Deus, não priorizar com a minha atitude. Porque se a gente não cumprir os propósitos e os princípios de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, não adianta a gente só falar, não é assim? Mas família,
custa caro. Família é um investimento. É por isso que o investimento dos infernos é alto em cima da família. Por quê, meus irmãos? Porque a família, ela faz parte do projeto de Deus. É por isso esse poder dos infernos para destruir as bases familiares. E quando nós permitimos que esses males que vêm lá de outras gerações continuem na nossa geração e passem para os nossos filhos, nós não estamos honrando a Deus com isso. Pelo contrário, mas quando você se levanta na sua geração, não importa o que você tenha passado, não importa como é que era a sua família de origem, porque, irmãos, mesmo nós nascendo num lar cristão, nós não estamos isentos de problema. Nós não estamos isentos, porque o mesmo vento que passa lá na família das pessoas que professam outras fés, na família daquele que é católico, os mesmos ventos que passam na família das pessoas que são de religião, que é lá do Batuque, da Umbanda, os mesmos problemas que passam na família daqueles que não têm religião, também nós não estamos isentos de passar por isso. Mas a diferença está no que Jesus falou, no solo, aonde as bases estão sendo construídas. Jesus disse o seguinte, que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, porque os ventos vieram as tempestades, vieram as chuvas, e essa casa ficou de pé, essa casa permaneceu. Mas aquele homem ou a mulher que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. E veio os ventos, vieram as tempestades, e ela não permaneceu de pé. Então, irmãos, o que nos mantém de pé é o poder da palavra de Deus, o poder das escrituras. É quando nós pegamos a palavra de Deus para a nossa vida, colocamos em prática e ela começa a fazer sentido na nossa vida. E aí, Deus é poderoso para restaurar, para transformar, para mudar, para fazer pessoas que não sabem se relacionar, que têm dificuldade de relacionamento, mas quando elas se apegam à palavra de Deus, elas tomam posse, elas fazem uma aliança poderosa com Deus, elas podem agora passar para a próxima geração um exemplo de homens e mulheres que verdadeiramente estão aliançados com Deus e que querem fazer a diferença. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, assim como Deus tem com a sua família, assim como Deus tem com a sua casa, com a sua geração. E é importante, irmãos, nós lembrarmos o seguinte, que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, Jesus pode voltar agora, nesse exato momento. Mas e se Jesus não voltar, e se Jesus voltar na outra geração? O que é que eu e você estamos deixando para a nossa geração? Quais são os exemplos? Como que a gente está agindo? O que nós estamos passando para os nossos filhos? É os princípios do reino? É isso que a gente está passando? Porque hoje a gente vê tanta gente falando tanta bobagem, irmãos. Pessoas que conhecem o evangelho, pessoas que estão há 30 anos servindo a Deus, mas já não acreditam mais no casamento, já não ensinam mais os filhos sobre isso, já não incentivam os filhos. Meus irmãos, nós vamos poder ver o quanto a gente foi bem sucedido como pais. Não é quando os nossos filhos se formarem na faculdade, quando os nossos filhos forem bem financeiramente sucedidos, embora a gente quer e deseja que os nossos filhos sejam bem sucedidos em todas as áreas, mas nós vamos ver o quanto a gente foi feliz, o quanto a gente se aliançou com Deus, é quando os nossos filhos tiverem o pensamento de casar, de ter família, e eles se tornarem pais. E eles, quando se tornarem pais, forem bons pais, aí você vai ver que de fato você cumpriu o seu propósito. Esse é o propósito como pai. Quantos pais hoje incentivam os filhos a não casar, a não ter filhos, a não constituir família, só pensando no materialismo, em se dar bem, e os filhos... Mas, meus irmãos, a gente não está criando filho para isso só.
para isso só, não. Nós estamos criando os nossos filhos para a glória de Deus, para que os nossos filhos dêem continuidade à nossa geração, e que seja uma geração que não vá levar predileção, filhos preferidos, que não vá levar exemplos negativos, como traumas emocionais, por um pai e uma mãe que não tiveram sabedoria para educar. Não vai ser filhos que vão ser traumatizados, que vão ter dificuldade no relacionamento, não. Mas eu creio em nome de Jesus que nós vamos levar adiante uma geração curada por Deus, uma geração que honra o nome do Senhor, uma geração aliançada com Deus, ainda que aí fora no mundo esteja sendo dito que o casamento não vale a pena, que o casamento é uma instituição falida, mas eu e você sabemos o valor que tem um casamento, o quanto ele é importante e o quanto ele pode sim ser bem sucedido, o quanto os nossos filhos eles serão como flechas assertivas nesta sociedade. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. E que o nome do Senhor seja glorificado através dos nossos filhos. Não sigamos esse exemplo negativo. Não sigamos esse exemplo de Esaú e de Rebeca, de trazer para dentro da nossa casa essas desgraças, catástrofes, rejeição. Não, mas que a gente possa deixar pontos positivos na vida dos nossos filhos, ainda que os filhos sejam diferentes, ainda que às vezes um precisa de uma atenção maior do que o outro, mas Deus, Ele é poderoso para nos dar sabedoria, para a gente trabalhar de uma forma que glorifique o nome do Senhor, trazendo crescimento emocional para os nossos filhos, espiritual, ainda que às vezes um precisa de uma atenção maior do que o outro, mas Deus, Ele é poderoso para nos dar sabedoria, para a gente trabalhar de uma forma que glorifique o nome do Senhor, trazendo crescimento emocional para os nossos filhos, espiritual, trazendo conhecimento de vivência com Deus, do quanto Deus é bom na nossa casa, o quanto Deus é bom no nosso casamento, incentivando os nossos filhos a cumprir com o propósito de Deus. Eu estou enganjada junto com Deus, de mãos dadas, e eu digo para o Senhor, Senhor, o meu maior projeto, o meu maior desejo é ver os meus filhos também com essa aliança poderosa com o Senhor, cumprindo e levando para a próxima geração, uma geração curada. Nós não estamos isentos, irmãos. Ainda que eu nasci no lar cristão, eu não estive isenta de passar por circunstâncias, por problemas no meio da família. Mas quando Deus me deu a oportunidade de constituir uma família, entrei no casamento, eu me aliancei com Deus e disse, eu posso até ter passado por situações, mas a minha geração vai ser uma geração curada, vai ser uma geração que vai honrar o nome do Senhor, uma geração que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? E eu quero encerrar dizendo para você, falando para você sobre a conclusão que diz assim, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Sabe quando que a gente provoca a ira dos nossos filhos? Quando a gente manda os nossos filhos fazer uma coisa, agir de uma forma e nós agimos de outra. Não tem nada pior, mais destrutivo na vida dos nossos filhos e a gente ensinar eles algo que a gente mesmo não pratica. É horrível para eles. É algo que produz indignação nos nossos filhos, ira nos nossos filhos. A maior forma de educar os nossos filhos é através do exemplo. É através das nossas atitudes, eles vendo em nós. E quando eles veem em nós que aquilo que a gente fala faz sentido com a forma que a gente vive, isso traz alegria, isso traz exemplo positivo na vida dos nossos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Nós vamos ver aqui na vida de Jacó e Esaú que isso trouxe conflitos
isso trouxe tristeza, isso trouxe separação, isso fez com que eles não tivessem uma união como irmãos, como eles foram infelizes. Poderiam ter tido uma vida abundante como irmãos, uma amizade bonita, mas um ficou para um lado, outro para o outro, um com revolta, com vontade de matar o próprio irmão, ciúmes, situações que não é o desejo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesse dia, eu quero encorajar você a ter uma aliança poderosa com Deus. E você ser assertiva na sua geração. Você buscar, sim, se comprometer com os princípios da palavra de Deus para que a sua casa seja um referencial da glória de Deus. Não somos perfeitos, não. Temos problemas, temos defeitos, temos. Mas há uma promessa poderosa que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele vai nos dar sabedoria e vai nos dar graça para, em meio a uma geração pecaminosa, em meio a uma geração que não valoriza os princípios bíblicos, nós vamos nos levantar na nossa geração para dizer que família é uma bênção, que ter filhos é uma bênção e muito mais, criar filhos para a glória de Deus, criar filhos para o reino de Deus, porque os nossos filhos, eles vão engrossar as fileiras que herdarão o reino dos céus. Eu quero profetizar para a sua casa as ricas bênçãos do céu. Eu quero profetizar na vida dos teus filhos que eles serão homens e mulheres fortes nesta geração, valentes, que se levantarão com uma geração forte para honrar o nome do Senhor. Em meio ao mundo decaído e pecaminoso, Deus está levantando gerações curadas, gerações que vão fazer com que o nome dele seja glorificado. Desejo a você as mais ricas bênçãos do céu sobre o seu lar, sobre a sua escola dominical, e que Deus abençoe-os em nome de Jesus.